Muito bom dia, minha família amada do coração! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem e, principalmente, como sempre, eu espero que a sua alma esteja com fome, esteja com sede, com muita vontade, com muito interesse, porque hoje é um grande dia, é dia da gente conhecer mais de Deus, é dia de conhecer mais do nosso Pai do Céu. E para começo de conversa aqui, a gente precisa ter clareza que o nosso Pai não erra, não falha, não está atrasado, o tempo dele é perfeito, ele não perde o controle de absolutamente nada. E esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o tempo que ele preparou para nós, foi ele que nos atraiu, que nos trouxe até aqui para a gente sentar na mesa, para a gente se alimentar nossa alma, olhar nos olhos dele de amor, de bondade e ouvir a doce voz dele que faz tudo, família, tudo se transformar. A voz dele faz tudo se transformar. Espero que você esteja preparada. A gente vai ler aqui juntinhos os Salmos 88. Não sei se você está sabendo, estamos com uma playlist aqui no nosso canal. Estamos lendo, vamos ler todos os Salmos juntinhos. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve agora e também aproveita para clicar no sininho, porque quando você clica no sininho, não sei se você sabe, mas você recebe todas as notificações de todos os próximos vídeos que estão por vir. Combinado? Família, antes da gente começar a nossa leitura, deixa eu até te contar uma coisa. Se você pesquisar aí Salmo 88, você vai rapidamente descobrir que esse é um dos salmos assim mais densos de todos. É um salmo assim, bem de um momento bem difícil, sabe? E antes da gente começar a falar sobre momentos difíceis, eu queria deixar aqui, pregado no nosso coração. Se você tiver que levar uma só coisa deste vídeo, desta nossa conversa, desse nosso encontro, leve esta palavra. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Acabou o vídeo aí, tchau? Não acabou. Tô brincando. Mas isso é suficiente. A presença de Deus é suficiente. A presença de Jesus é suficiente. Nada mais importa quando a gente tem a presença dele, quando a gente tem o consolo dele, quando a gente tem o renovo dele, quando a gente tem a clareza, a luz, a paz que excede todo o entendimento que vem dele. Ele é a fonte. Ele é a nossa fonte. A gente já vai falar sobre isso. Mas vamos começar então aqui dizendo que esses salmos é um tempo muito difícil. O salmista está passando por um tempo muito difícil, muito delicado, de muita dor. E eu acredito que você, como qualquer ser humano, já passou, ou talvez passe um dia, por momentos difíceis, sabe? Jesus falou pra gente, no mundo a gente vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci, ele já venceu o mundo e nós, nele, somos mais do que vencedores. Então Jesus, hoje, ele quer nos trazer uma clareza, porque às vezes, família, a gente não entende, né? Porque as coisas são diferentes daquilo que a gente gostaria que fosse, ou porque elas demoram tanto para acontecer, ou então a gente começa até a se questionar, será mesmo que vai acontecer? Será que não é para acontecer? Você começa a se questionar quando você tem de repente uma porta fechada, de repente quando as coisas não saem do seu jeito, no seu tempo, e aquilo te machuca, ou você está muito tempo numa cena onde tem dor, onde não está fluindo a vida, sabe? Onde você não tá vendo as coisas florescerem, frutificarem, prosperarem, porque nós nascemos para isso, nós nascemos para avançar junto com a vida. Nós nascemos para crescer, nós nascemos para romper, nós nascemos para fluir junto com a vida. Só que a gente tem que ter clareza de uma coisa. Muitas vezes, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o propósito dele. Muitas vezes, portas fechadas são bênção do Senhor. Muitas vezes nãos são correções do nosso Pai que nos ama. E aí, então, ele está muitas vezes fechando uma porta e nos levando ao molde dele. Ele quer nos moldar a quem
a quem nós nascemos para ser. Para ter o coração, o caráter, a mentalidade, para a gente viver os planos dele, os propósitos dele, que são maiores e melhores do que os nossos, e muitas vezes a gente não está enxergando tudo. Mas tudo que o Senhor faz, ele faz com um propósito. Às vezes ele fala, agora não. Às vezes ele fala, não, isso aqui não é agora para você, ou não é bom para você. Eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor que você não está vendo, eu tenho um plano maior que não é só sobre você. Então a gente tem que ter clareza que a gente está aqui nesse mundo e as coisas não são só pra gente. A gente tem que sair desse lugar, né, de egoísmo, desse lugar de achar que é tudo sobre a gente. Não é nada sobre a gente, é tudo sobre ele, sobre o plano dele, sobre o grande plano maior, um propósito maior do que nós mesmos, do que a nossa própria vidinha tão passageira, certo? E eu sei, né, o quanto às vezes dói a gente ouvir não, dói a gente ter as coisas tão diferentes do que a gente gostaria de viver. Eu sei, dói, mas a gente tem o Senhor. A gente tem o Senhor mesmo na dor. Ele está presente, ele nos consola. A gente também vai falar mais sobre isso. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente está passando por tempos assim difíceis, quando as coisas não são como nós gostaríamos que fosse, até ouvi uma pessoa muito importante para mim falando essa semana, né? Poxa, fiquei chateado porque tava com uma expectativa de que fosse de determinada maneira e não foi. E eu fiquei, poxa, fiquei baqueada, fiquei chateada e tal. Só que logo depois aconteceu algo que, se tivesse acontecido aquilo, aquele algo não teria acontecido. Você entende? Então, o Senhor está orquestrando. Ele nos fala, olha, e por isso a importância da obediência, né? Vai por aqui, ou faz isso daqui. Ele tá vendo lá na frente. A gente às vezes acha, ó, vai aqui, faz isso daqui, porque a gente acha que é uma razão, um motivo. Mas a razão e o motivo dele é diferente, é melhor, é maior. Certo? Então a gente precisa aprender a confiar, a descansar. Mesmo quando a gente está no vale da sombra da morte, a gente pode descansar, porque o Senhor está com a gente. A gente pode se esconder debaixo das asas do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Nós podemos descansar, porque Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de você. Ainda que você não esteja entendendo, Ele não perdeu o controle. Amém? Então a primeira coisa que Ele quer hoje nos trazer essa clareza aqui hoje é que quando a gente está passando por uma cena difícil e quando de repente essa cena está demorando muito, né? Essa página está muito longa, está demorando para a gente conseguir virar ela e ver algo novo acontecer, é porque Ele está nos preparando, Ele está nos moldando, Ele está investindo em nós. A gente precisa crer nisso com todo o nosso ser e a gente precisa nunca, jamais abrir mão da nossa posição de filhos. A gente precisa saber quem a gente é para o Senhor, quem Ele é e quem nós somos para Ele. Nós precisamos saber que nós somos filhos amados, nós somos escolhidos, você foi escolhido antes da criação do mundo para você ser filho, para você ser adotado como filho, para você viver nele, para você viver com ele todos os seus dias, em todas as cenas. Seja lá qual for a cena, ele está contigo. E ele não está só contigo, ele é por ti. Porque muitas vezes na nossa vida a gente vai ter gente do nosso lado, mas essa gente do nosso lado nem é pela gente. Ou essa gente do nosso lado não pode fazer nada pela gente, mas ele pode. Ele pode cuidar do nosso coração. Ele cuida agora, em nome de Jesus. Ele toca agora seu coração. Porque aonde ele toca, ele gera vida, ele gera cura, ele gera renovo, ele gera transformação. Algo novo vai acontecer, vai ser a sua vida antes desse vídeo e a sua vida depois desse vídeo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então, quando a gente está passando por tempos difíceis, a gente precisa ter sempre isso em mente, a gente precisa, sabe, ter essa clareza, não parar de olhar para os olhos do nosso Pai, para os olhos de amor, para os olhos de misericórdia, para os olhos de bondade. A gente precisa fixar os nossos olhos nele.
Ele é o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. O Senhor vai fazer algo tão extraordinário, tão maravilhoso na sua vida, que todo mundo vai saber, só poderia ser o Senhor. Jamais você, um ser humano, um ser humano, poderíamos fazer o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas para a glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Me conta aqui e me deixa saber. A segunda coisa que o Senhor quer que a gente entenda é que nós fazemos parte de um plano maior, né? Então, primeiro, quando a gente está passando em tempos difíceis, momentos difíceis, desafiadores na nossa vida, a gente precisa ter em mente quem a gente é. Quem a gente é para o Senhor. Quem Ele é. Ele não abre mão, né? Olha só o que a palavra fala. Rapidinho, vamos recapitular isso aqui, que é muito importante. Olha o que a palavra fala. Uma mãe que está amamentando, tá? Uma mãe que está amamentando pode se esquecer de um filho? É uma pergunta. Difícil se esquecer, né? Porque ela está amamentando. Se ela está amamentando, ela está gerando, né? Produzindo leite. É difícil esquecer, né? Que ela tem um filho, já que ela está gerando um leite no corpo dela. É difícil, mas ainda que se esqueça, ainda que seu pai e sua mãe te abandone, o Senhor jamais vai te deixar. Família, ter um pai onipotente, onisciente, onipresente, nos garante segurança, firmeza. É terra firme, é lugar seguro. A gente pode descansar. Nós temos um pai, você tem um pai, você é amado. Você é amada pelo seu pai. Você é parte do seu pai. Você é um propósito do seu pai. Você é uma escolha do seu pai. Você nasceu no coração de Deus. Antes de você ir para o ventre da sua mãe, o Senhor já te gerou no coração dele. Ô família, essa é a coisa mais preciosa, mais linda, mais maravilhosa que a gente pode conhecer, saber, entender. É a notícia mais linda do planeta. O Altíssimo, Todo-Poderoso, sonhou com sua vida. Sonhou com quem você seria, o que só você seria, quem só você seria, o que só você poderia fazer nessa terra, neste tempo. Sonhou em viver com você todos os teus dias. Então a gente precisa entender, né, que a gente faz parte desse plano que é maior. E então o que a gente faz quando a gente está passando por tempos difíceis? Cenas que são diferentes daquilo que a gente gostaria, ou coisas que acontecem ou demoram para acontecer, que fazem a gente sentir dor, que machucam, que moem a gente, moem de moer. É bom moer, né? Porque quando o Senhor nos esmaga, nos moe, a gente entra no molde dele. Sabe, eu até falei isso para essa pessoa tão preciosa para mim, tão importante para mim. Às vezes o não é só proteção, não é só cuidado, não é só porque tem um plano maior ou porque, enfim, tem um plano que a gente não entende. Não, é porque às vezes é uma formação de caráter, é uma lapidação. É algo mais lindo do que a gente pode imaginar ou pensar, porque sabe, tudo que vem do Senhor é maior do que nós. Geralmente a gente pensa nas coisas assim, né? Dessa terra. A gente pensa no horizontal. A gente pensa em crescer no horizontal, a gente pensa em expandir, a gente pensa em prosperar, sim. A gente pensa em, enfim, ter as coisas que este mundo valoriza. Mas o Senhor tem coisas para nós que são assim. Tanto do profundo, porque Ele precisa nos levar para o profundo, para que a gente, né, tenha raízes profundas, para depois ele ir subindo essa construção, fazendo algo novo em nós. Nós precisamos, então, entregar esse nosso coraçãozinho, entrega hoje, agora, em nome de Jesus, declara aqui, ó, eu entrego agora, em nome de Jesus, o meu coração, para que Deus possa fazer algo novo. Se for necessário, Ele quebra e faz de novo. Então, não reclama, não duvida, não questiona. Quem somos nós para questionar? O Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que vê todas as coisas, o Deus da eternidade, o Todo-Poderoso, o Eterno.
Quem somos nós? Nós precisamos nos lembrar o porquê estamos aqui nessa terra. Não estamos aqui para os nossos prazeres, para as nossas próprias vontades e interesses. Né? A gente está aqui para crescer, para evoluir. A gente está aqui para o plano dele, para o propósito dele, para viver com ele. E família, é tão prazeroso a gente ter ele na nossa vida. Ele é o nosso maior tesouro, ele é o nosso tudo. Ele é a fonte de tudo. Então é prazeroso demais, porque é tão lindo a gente ver, né, em tempos de nossa alma gritando, nossa alma com dor, a nossa alma com alguma dificuldade, a nossa alma falando ah! E o Senhor nos escondendo nele. Sabe, é isso que o nosso Pai quer falar aqui hoje pra gente. É um convite para que a gente se esconda na rocha. Se esconda nele. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso provedor. Ele é a fonte de tudo que nós realmente precisamos. E às vezes, tantas vezes, a gente busca em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantas coisas. E a gente não encontra esse real preenchimento. Mas quando a gente se conecta nele, quando a gente se conecta na fonte, a gente bebe dessa fonte. E essa fonte é infinita, é ilimitada. E ela nos preenche, nos enche tanto, até transbordar. Então a gente pode ser quem nós nascemos para ser. A gente pode transbordar sem esperar nada em troca, com alegria, com generosidade, porque a gente sabe da onde que vem. A gente só tem para transbordar porque ele é a nossa fonte, é ele que nos dá. E já que é ele que nos dá, e ele tem sempre infinitamente mais para nós, nunca cessa, nunca para, é infinito, é ilimitado, nunca vai faltar. Nada nos falta no Senhor. A plenitude no Senhor. Tudo que precisamos, tudo que buscamos, tudo que desejamos, transborda do Senhor. Está em Jesus. Essa rocha é uma pessoa, é Jesus. É esse relacionamento com Ele. Nesse relacionamento com Ele, Ele cuida do nosso coração, Ele acalma a nossa alma, Ele aquieta as nossas emoções. Ele nos deu o espírito de coragem, de amor e de equilíbrio, de domínio próprio. Ele faz as nossas emoções se acalmarem. Os nossos pensamentos se aquietarem para ouvir Ele, para ser dominado por Ele, para ser conduzido por Ele, para ser instruído, guiado por Ele. Dele vem a paz perfeita, a paz que excede o entendimento, a alegria que excede o entendimento, que não depende de nenhuma circunstância, de nada. Dele vem a justiça, família. Ele é um Pai justo. Ele é um Pai bom, Ele é um Pai que vê todas as coisas, Ele vê todas as nossas lágrimas, Ele vê a nossa dor, Ele nos entende. Essa é a terceira e última coisa que Ele tem para nos dizer aqui hoje, sabe? Porque nesse lugar, em Jesus, nós temos consolo e nós temos direção. Fala comigo, em Jesus nós temos consolo e nós temos direção. A palavra fala que bem-aventurados aqueles que são dependentes de Deus, porque o reino pertence a quem é dependente de Deus. Se você é dependente do Senhor, se Ele é a sua fonte, o reino vai pertencer a você. Você vai ser pertencente desse reino, do nosso Pai. Você vai acessar as realidades desse reino. A palavra também fala que bem-aventurado. Você sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. Feliz. Aqueles que choram. Por quê? Porque eles serão consolados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador. É Ele que nos traz alívio. É Ele que nos traz a paz que tanto precisamos. O cuidado, sabe? A calma, a paciência, a tranquilidade, a confiança, a certeza, a fé, a entrega, o descanso que a gente tanto precisa. Ainda mais neste mundo que vivemos hoje, não é mesmo, família? Um mundo agitado, um mundo muito superficial, muito fútil, muito focado em coisas passageiras. Muito achando que é o ter que vai nos trazer o ser. É o fazer que vai nos trazer aquilo que
tá transbordando de Jesus. Você entende, família? Então, o Senhor, Ele quer nos alinhar nesse dia, neste vídeo, com essas palavras que Ele está trazendo pra gente aqui hoje. A gente precisa entender que no Senhor nós temos esse consolo. E sabe o que é o mais lindo? Que o Senhor, antes dele nos dar a direção, ele se conecta com a gente. Sabe, ele se conecta com a nossa verdade, com o nosso coração. Inteiramente, a gente não precisa esconder nada de Deus. Não tem como a gente se esconder de Deus. Não há nada que a gente possa esconder. Nosso Pai nos conhece antes da criação do mundo. Ele sabe tudo, ele sempre esteve presente, ele vê tudo, não tem como fugir da presença do Senhor. Ele sabe tudo de nós. Todas as coisas, antes que a palavra chegue na nossa boca, ele nos conhece inteiramente. Antes de eu falar, pai, tá doendo aqui, eu preciso disso, eu tô preocupado com isso, eu desejo isso, eu tenho sonho disso. Ele já sabe, foi ele que nos criou, ele nos conhece inteiramente. Ele conhece toda a nossa história, ele conhece todos os nossos desvios, todas as nossas quedas, todas as nossas fraquezas, todos os nossos limites, todos os nossos pecados, tudo, não há nada, e mesmo assim, ele escolhe nos amar, e o amor dele não muda, o amor dele é inabalável, o amor dele não passa. Esse é o amor, esse é o verdadeiro amor, que conhece toda a verdade e ainda assim escolhe nos amar, não desistir de nós, e não nos abandonar, e não nos deixar. Ah, que amor é esse? Que amor é esse? Esse é o amor que faz tudo se transformar em nós, nas nossas vidas e através das nossas vidas. O Senhor, Ele nos conecta, Ele se conecta com a nossa verdade, com as nossas fragilidades, com a nossa humanidade, com as nossas dificuldades. Também estava conversando outro dia com uma pessoa que é muito preciosa para mim. Ela estava falando assim, mas isso aqui para mim é muito fácil. Eu falei, ok, mas para algumas pessoas não é, né? De repente tem coisas que são mais desafiadoras para mim, tem coisas que são mais fáceis para você, tem coisas que são mais fáceis para você, ou mais desafiadoras para você, e mais fáceis para mim, sabe? E o Senhor, Ele tem essa sensibilidade tão maravilhosa, sabe? Que conhece um mais profundo, mais íntimo do nosso ser, e Ele não rejeita nenhuma das nossas verdades. Ele não ignora nenhuma das nossas verdades. Ele não vira as costas, Ele não vai embora. Ele não é aquela pessoa que você fala e a pessoa, tipo, tô nem aí. Ou a pessoa que não sabe lidar, sabe? Com aquilo que é profundo nosso, que é verdadeiro em nós, que tá existindo em nós. Não. Ele é aquele que sabe lidar. Ele é aquele que nos sustenta, ele é aquele que nos fortalece, ele é aquele que nos suporta. Ele nos suporta, sabe? Ele dá suporte para as nossas dores, para as nossas fragilidades. E ele pode transformar, ele transforma, ele cura, ele toca todas as coisas, nada é impossível para Deus. Ele faz novas todas as coisas. Então, família, a gente precisa ter essa clareza. Jesus é aquele que olha nos nossos olhos e ele vê tudo de nós. E a gente não precisa fugir. A gente pode deixar. Ele vê tudo de nós. A gente pode falar tudo para ele. A gente pode contar tudo para ele. E ele é a pessoa que pode pegar o caos e colocar tudo em ordem. Ele é aquele que pode pegar a bagunça, a dor, a ferida, a cicatriz, e cicatrizar, e curar, e renovar, e fazer realmente a gente virar de página. E a gente viver realmente algo novo, algo lindo, algo belo, algo que Ele tem para nós, porque o Senhor é a fonte de tudo que é bom. Então a gente tem que se achegar ao Senhor com muita verdade. Eu vou dar alguns exemplos para você, né, pra gente entender aqui como o Senhor, Ele é bom e Ele se conecta com a nossa verdade e depois Ele nos direciona e faz aquilo que a gente precisa receber dEle. A gente precisa dEle, a gente é dependente dEle. Bem-aventurados os dependentes do Senhor, os pobres de espírito, os dependentes do Senhor.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados pelo Senhor. A gente vai ter se pessoas nos consolarem. Por isso que o Senhor fala assim, ó, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque quem te vê no secreto vai te recompensar em público. Agora, se você ficar orando no público, não é o Senhor que vai te recompensar. Sabe quem vai te recompensar? As pessoas. E aí o Senhor vai falar, então você já vai ter a recompensa. Só que o Senhor, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então a gente tem que entrar no quarto, fechar a porta, entrar no nosso secreto, falar toda a verdade pro Senhor. E não só falar, mas principalmente ouvir a visão dele, a verdade dele. Alinhar o nosso coração com a verdade dele, porque é isso que ele nos ensina também na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso, santo, separado, que venha o teu reino. Pai, como é o teu reino? Que seja feita a tua vontade. Pai, qual é a tua vontade? Que seja na terra como é no céu. Pai, como é no céu. Pai, nos dá o pão deste dia, a nossa porção deste dia. Pai, nós decidimos perdoar a todos. Nos perdoar. Perdoar os nossos devedores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Perdoa as nossas dívidas, nós pedimos perdão para Ele. E declaramos, e decidimos, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixa, Pai, cair em tentação, nos livra das armadilhas, nos livra de todo o mal. Teu é o reino, tua é a glória, tua é a honra, a vitória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. O Senhor, Ele quer que a gente alinhe o nosso coração com o dele. Então não é só a gente falar toda a verdade, a gente precisa ouvir, a gente precisa buscar. Amém? Olha esse exemplo. Marta era aquela pessoa, eu acho que você conhece essa história, né? Tava muito ocupada, ela tava recebendo Jesus lá na casa dela, e ela tava muito ocupada com os afazeres da casa dela, ela tava pra lá, tava pra cá, tava fazendo isso, tava fazendo aquilo outro e tal. E ela olhava pra irmã dela, e a irmã dela tava lá aos pés de Jesus. E ela tava muito incomodada com aquilo. Então ela falou, ô Jesus, poxa vida, você não vai fazer nada? Olha só, fala pra minha irmã me ajudar, eu tô aqui fazendo um monte de coisa, tô aqui trabalhando, tô aqui me esforçando e tal, e ela tá aí, tipo, tá errado. E aí Jesus falou, Marta, só uma coisa necessária, Maria escolheu a boa parte. O que ele quis dizer? Ô Marta, você também precisa disso, porque eu tô me conectando com o seu coração, com a sua alma que tá cansada. Eu tô me conectando, percebendo a sua verdade. Eu sei que você tá exausta, coração amargurado. Você tá fazendo, mas antes de fazer, pra você fazer, você precisa ser. Você precisa se alimentar. Você precisa estar cheia. Pra você transbordar com generosidade, com alegria. Senão você vai estar fazendo com amargura. Você vai estar fazendo reclamando. Você tá fazendo cansada, exausta. E o Senhor fala, vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, tem essa direção. Eu quero você aqui comigo. Eu quero você aqui nos meus braços de amor. Eu quero você aqui me ouvindo, alimentando a sua alma, recebendo meus olhos, o meu coração, conhecendo como eu te vejo, quem você é para mim, o que eu sinto por você. Eu tenho pensamentos de paz a seu respeito. Eu tenho planos de te dar um bom futuro. Tá tudo bem. Primeiro vem ouvir, primeiro vem se encher, primeiro vem se fortalecer. Porque aqueles que descansam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias.
Ele é a nossa fonte de renovo, a nossa fonte de força, a nossa fonte de paz, a nossa fonte de amor, a nossa fonte de luz, a nossa fonte de sabedoria, a nossa fonte de direção, a nossa fonte de tudo que a gente precisa. Ele é o nosso provedor, ele é o nosso Pai, ele é a nossa segurança, ele é a nossa proteção. É dele que vem todas as coisas. É ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Eu sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. É Ele que fortalece a nossa fé, família. É Ele que faz a gente ter certeza. A fé é a certeza daquilo que eu espero. É Ele que faz a gente chamar à existência as coisas que não existem. A gente tratar as coisas que não são como se já fossem. É Ele que nos firma os nossos passos. É Ele. É Ele. Nós precisamos então aprender a sermos totalmente dependentes dele. Eu vou te dar aqui mais um exemplo de como o Senhor se conecta com a nossa verdade, com o nosso coração. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Olha só. Quando ele vai encontrar aquele homem, eu acho que você conhece essa história também. Tinha um homem que estava lá num tanque chamado Tanque de Betesda. E eles acreditavam, né, que alguns dias os anjos desciam e movimentavam as águas, e quem entrasse primeiro ali naquele tanque seria curado da doença. E tinha um homem que estava, se não me engano, 38 anos, paralítico, sem conseguir andar, e ele estava lá naquele tanque, mas ele nunca conseguia chegar no tanque primeiro, porque ele dizia, não tem ninguém que me ajude. Então Jesus um dia chegou, se conectou à verdade dele, ao coração dele, à alma, ele entendeu ele. Jesus se move com compaixão, com misericórdia, ele nos entende. Ele entende a nossa humanidade, a nossa fraqueza, nossos limites. Ele entende. Ele entende. E ele se conectou com aquele homem. Ele disse, não está escrito isso na Bíblia, vou fazer você imaginar a cena aqui comigo, tá bom? Mais ou menos. Vamos lá, pra gente entender a conexão dele. Vamos lá. E imagina Jesus se abaixando, olhando nos olhos daquele homem e dizendo, eu sei que você tá cansado, eu sei que você tentou muito, eu sei que há muito tempo você tá nessa condição, eu sei que você tá sem força, sem ânimo, eu sei que tá muito difícil para você, eu sei que tá doendo muito. E esse homem ainda disse para ele, Senhor, não tem ninguém, eles poderiam ter vindo, mas não vieram. Eles poderiam ter me levado, mas não me levaram. Eles poderiam ter feito algo por mim, mas não fizeram. Aquele coração daquele homem ainda estava o quê? Amargurado, ele tinha muita mágoa. Então, imagina Jesus olhando para aquele homem e falando assim, ó, eu não quero saber deles. Eu não quero saber se eles fizeram, se eles não fizeram. Se eles fizeram o que podiam ou se eles deixaram de fazer aquilo que eles podiam. Eu não quero saber deles, eu quero saber de você. Eu quero olhar para você, eu quero que você olhe para você. Eu quero que você olhe para o seu interior, eu quero que você olhe para o seu coração, no seu coração. Para de olhar para os outros, olha para o seu coração. Você, o que você quer? Você quer ser curado? Você quer sair desse lugar? Você quer mudar de cena? Você quer viver algo novo? Você quer. Você quer. E aquele homem, então, ele pensava que só tinha um caminho. Ele pensava que a única solução dele era alguém levar ele pro tanque. E talvez ele pensou, alguém vai me levar pro tanque finalmente. E aí Jesus falou, não, você não precisa daquele tanque. Eu estou aqui. Eu sou suficiente, eu sou o seu salvador, eu sou o seu libertador. Eu sou o libertador, eu liberto você da dor. Libertador. Libertador da alma. Eu curo a sua alma. E eu te digo, você está curado em nome de Jesus. Levanta.
Anda, levanta, pega a sua maca e anda, porque você não mais vai voltar. Nunca mais para esse lugar que você esteve, onde você estava ali, dependendo de pessoas, onde você ficava magoado com pessoas, onde você buscava em pessoas, onde você tinha uma crença que precisava chegar primeiro que pessoas, que alguém podia entrar no seu lugar. Não, tem algo para você que ninguém pode tirar. Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Jesus é para você, Jesus é para mim, Jesus. O Pai amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o que ele tinha, o que ele tem de mais precioso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus envia o Espírito Santo para viver com a gente todos os nossos dias, para nos guiar, para ser o nosso conselheiro, para nos ensinar todas as coisas, para nos capacitar, para nos reerguer, para nos fortalecer, para nos treinar, para nos capacitar, para fazer coisas na nossa vida que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao nosso coração, vai muito além da nossa imaginação. Ele é o Shaddai, Deus poderoso, Ele é o Altíssimo, Ele é o Eterno, os planos dele, os sonhos dele são maiores do que os nossos, melhores do que os nossos. Amém, família? Então Jesus, ele se conectou com aquele homem antes de dar a direção para ele. Ele se conectou com Marta antes de dar a direção. E a gente precisa então, família, ir para o nosso secreto com essa consciência, com essa clareza de tudo que conversamos aqui hoje. Não importa o tempo, não importa a dor, não importa a aflição, a gente vai viver isso. Faz parte. Mas o Senhor é maior do que tudo isso. O amor dele é maior. Lembra que começamos dizendo aqui? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente precisa se esconder em Jesus. Nele estão todas as coisas que precisamos, que buscamos. Ele é a fonte. Ele nos satisfaz. Ele gera contentamento. Ele gera satisfação. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. A sua justiça. Ajusta seu coração ao dele. E tudo será acrescentado. Nosso Pai é bom. Ele é generoso. Ele é abundante. Ele é a fonte de todas as coisas. É dele que vem todas as coisas. É dele. É tudo dele. Tenha prazer no Senhor, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Medita na lei do Senhor dia e noite. Ele atenderá aos desejos do seu coração. Permaneça em Jesus e a palavra de Jesus em você, e tudo que você pedir vai ser concedido para a glória de Deus, para que todos vejam os seus muitos frutos e saibam que em você é para Deus. Você é discípulo, você é aluno, você é escolhido, você é filho. Você é representante de Deus nessa terra. Amém, família? Não abra mão da sua posição de filho. Não abra mão. O Senhor te escolheu. Ele trouxe para você uma conversão, um arrependimento, uma mudança de rota. Isso só pode vir do Senhor. Isso só pode vir do Senhor. É o Espírito Santo que convence. Em nome de Jesus. Hoje, o Espírito Santo vai convencer corações fechados, porque nenhum coração é fechado ou duro demais para o Espírito Santo, porque nada é impossível para Deus. Vidas mudarão de rota, iremos para o caminho, andaremos com Jesus todos os nossos dias, conheceremos mais e mais e mais de Deus, viveremos todos os planos dele, todas as promessas, todas as coisas maravilhosas que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Amém? Amém, família. Lembra disso, o Senhor entende você, conhece você, ama você. O amor dele é inabalável, não muda, não passa, não importa o quão longe você foi, não importa o quanto você se sujou, não importa. Ele limpa você, ele lava você e ele ajuda você, ele fortalece você, ele faz novas todas as coisas, ele tem um plano lindo para sua vida, muito maior e melhor do que qualquer outra coisa que você já viveu na sua vida. Eu creio nisso. Essa é a vida que eu tenho experimentado com Deus, família. Nada mais me satisfaz. Nada é melhor do que estar com Ele, do que ter Ele. Nada. Porque
Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir dias difíceis, pode vir porta fechada, pode ser as coisas diferentes, pode doer, pode demorar, pode ser o que for. Ele tá comigo. E eu confio nele. Declara aqui, escreve aqui nos comentários, ele tá comigo. Isso é mais do que suficiente. Jesus é mais do que suficiente. A presença de Deus é mais do que suficiente, família. Vamos começar a leitura, né? Então a gente fala bastante, para a glória de Deus. Amém. Salmos 88. O Senhor Deus, ó Senhor Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Eu tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira de uma sepultura. Eu sou contado entre os que descem a cova. Eu sou como um homem que já não tem forças. Você já sentiu assim? Sem forças? É o Senhor que vai te fortalecer nesse dia. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Voltando. Fui colocado junto aos mortos. Sou como cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Hoje você volta para a mão poderosa, hoje você se submete debaixo da mão poderosa do Senhor. E debaixo da mão poderosa do Senhor, no tempo certo, Ele vai te exaltar. Ele vai fazer coisas novas e você vai viver como os que sonhos. Para a glória de Deus, livre do domínio das trevas, transportados para o reino de Deus. Amém e amém. Amém. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas, tua ira pesa sobre mim, com todas as ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos, ó, solidão, me tornou repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir, as minhas vistas estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, eu clamo a cada dia, a ti eu ergo as minhas mãos. Acaso o Senhor mostra as suas maravilhas aos que estão mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Só quem vive vence a morte. Será que o teu amor é anunciado no túmulo? E a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas? E os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega na tua presença. Por que, Senhor, me rejeita? Por que esconde de mim o seu rosto? A sua bondade? Porque o Senhor tem um plano e um tempo perfeito para todas as coisas. Desde moço eu tenho sofrido, eu ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Os pavores que me causas me destruíram. Cercaram-me o dia todo com uma inundação, me envolveram por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são as minhas únicas companheiras. As trevas são a minha única companheira. Uau! Como eu disse, esse salmo, ele é bem denso. E tá tudo bem, sabe? Porque há uma escuridão dentro de nós. Mas também, o Senhor, ele é a luz, que não importa o tamanho da escuridão, ele tem a chave do inferno, a chave da morte, ele venceu a morte. Ele é maior do que a morte, ele é maior do que o inferno, ele é maior do que as trevas. E o amor dele é maior. Família, é tempo dos filhos se levantarem, porque a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque a natureza criada geme como em dores de parto, esperando, porque elas estão na inutilidade, esperando que os filhos de Deus se manifestem, para que elas saiam dessa escravidão, saiam dessa inutilidade e sejam livres. Seja livre para a glória de Deus. Você nasceu para ser livre para a glória de Deus. Você nasceu para ter o Espírito Santo de Deus, para te dar liberdade de fazer escolhas. Quais pensamentos, quais lugares, aonde ir, o que fazer, o que falar. Amém? Nós somos livres. Nós somos livres. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Nós somos livres e vamos acessar tudo que o Senhor escreveu para as nossas vidas. O Senhor fala na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Pura, genuína, a verdade, que nunca vai passar. E Deus fala que todos os nossos dias já foram escritos por Ele no livro da vida.
Ele escreveu vida, vida em abundância para você viver. O ladrão veio roubar, veio matar, veio destruir, mas Jesus veio para que a gente tenha vida e a tenha plenamente. Uma nova história o Senhor tem para você. Você crê nisso? Digita aqui amém, me deixa saber. Curte esse vídeo, compartilha com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar agora no seu coração. Lembra que nós somos chamados para sermos filhos. Filhos não retêm, filhos são abundantes, filhos estão ligados com a fonte, filhos transbordam, filhos dão com generosidade, com alegria. Amém, família? Lembra disso aqui, uma coisa muito importante que o Senhor tem falado comigo. Muitas vezes a gente vai dar e não vai ter o retorno daquele que às vezes a gente espera ter, sabe? Da pessoa que a gente deu. Ou naquele momento que a gente espera. Não importa, não pare de semear. Não pare de lançar semente com alegria, com generosidade, entendendo a honra de ter recebido. De ter recebido do Senhor. Sabe, a bênção, a gente é muito abençoado, família, de receber do Senhor. De conhecer o Senhor, de conhecer a palavra do Senhor, de conhecer a verdade do Senhor. Nós somos abençoados por sermos salvos, livres, amados, filhos, escolhidos antes da criação do mundo. Nós somos muito abençoados. Então, muitas vezes, a gente não vai receber, mas a gente vai aprender a ter um caráter igual ao caráter de Deus, que dá deliberadamente, sem esperar nada em troca, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele tem alegria em dar. Ele é generoso, ele tem prazer em dar, ele tem prazer em amar, ele tem prazer em cuidar, ele tem prazer, ele é bondoso, ele dá com alegria e nós precisamos ser assim, ter esse caráter, esse coração, essa mentalidade. Então a gente dá sem esperar nada em troca, mas sabendo que o Senhor tem sempre mais para nós, é Ele que nos recompensa. Amém? Então compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você vai colocar agora no seu coração. Comenta aqui embaixo o que o Senhor falou com você, qual foi a chave mais preciosa que você encontrou aqui nesse vídeo. Me deixa saber. É isso, muito obrigada pela sua vida, muito obrigada pela sua presença, minha irmã, meu irmão. É um prazer, uma alegria caminhar com você. Um abraço apertado, com muito amor, com muito carinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!